Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje a gente tem uma conversa aqui fascinante. Eu vou falar com o Roosevelt Souza Borman Filho. Ele tem uma trajetória, gente, única. Ele saiu da economia, passou pela docência universitária e hoje está lá na psicanálise. E o nosso papo, ele vai direto aqui ao ponto. A gente vai falar um pouquinho como que a globalização e o mundo digital impactam na nossa subjetividade. E eu já combinei com ele aqui nos bastidores que eu vou começar mandando a primeira pergunta para ele. Então, Roosevelt, você tem um pé na economia e outro pé na psicanálise. Duas áreas que, à primeira vista, elas até parecem distantes. Mas quando a gente olha para esse mundo de hoje, esse mundo globalizado, esse mundo digital, a gente percebe o quanto o econômico também afeta o psíquico. Eu quero saber como que você enxerga essa relação entre a lógica da aceleração global e o sofrimento subjetivo contemporâneo. Roosevelt, com muita alegria, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por falar de um tema tão contemporâneo e que tanto mexe com a gente no dia a dia, não é? A minha história de vida já fala um pouco, né? Como essa interconectividade faz parte da vida e das pessoas também, não é? A gente vive um mundo muito diferente de algum tempo atrás, em que tudo é muito superficial, tudo é muito líquido, como diz a obra do Zygmunt Bauman, né? O grande filósofo polonês, modernidade líquida, que parece que a vida escorre, não é? Então, eu acho que a psicanálise, nesse momento, tem um papel muito importante frente à sociedade. Até porque a sociedade consumista hoje e globalizada, ela exige uma nova forma de pensar, que é muito direta, muito exclusiva, né? E aí a gente está tentando, de uma certa forma, no dia a dia, se conectar com a vida. Não é fácil. Roosevelt, muito interessante, né, você trazer, assim, esse ponto, né, esse ponto da gente pensar aí, essa conexão, e pensando nisso, né, o nosso programa aqui, ele é online, né, e a gente tem conectado aqui com a gente muitos docentes, mas também nós temos muitos estudantes, muitos graduandos que acompanham também aqui o Conversa de Classe. Eu queria saber exatamente isso, né, quando a gente fala do universo digital, a gente fala de uma realidade que ainda as pessoas vivem conectadas o tempo todo, né? Porém, tem muitos estudos, né? A própria escuta clínica mostram que parece que a gente nunca esteve tão solitário, né? Apesar dessa conexão ela ser tão presente, parece que a gente está cada vez mais sozinho. O que a psicanálise pode nos ensinar sobre esse paradoxo da hiperconectividade e do isolamento? Essa é a palavra, né, que é muito bem pensada e dita, esse paradoxo. Estamos muito juntos e muito distantes. Porque essa questão da tela, ela traz muitos benefícios, não é? Trouxe muitas formas de viver mais práticas, mas, ao mesmo tempo, ela fez com que as pessoas perdessem a capacidade de sentir. Não é? Porque o olhar, o olho a olho, não é? Essa forma de lidar com a vida, em que a gente encontra a resposta às nossas dificuldades, na dificuldade do outro, não é? Ela precisa ser levada em consideração. Isso que a tela nos traz, né? Ela aproxima e, ao mesmo tempo, ela distancia no que diz respeito aos sentimentos. Né? Isso é um problema muito grave na clínica, que a gente acompanha sempre, né? Até muito em relação aos adolescentes, por eles estarem mais na tela, né? E por eles já viverem já nesse mundo, e já nascerem nesse mundo hiperconectado. Né? O que acontece? Eles não conseguem exprimir seus sentimentos, falar deles próprios. Não é? Isso gera um problema muito sério de não conseguir falar o que sente, né? Isso é muito complicado, né? Então, ele se apresenta um repertório muito pobre às pessoas hoje, sobretudo jovens. Então, é um trabalho dobrado em relação a isso, né? Por isso que é preciso ser pensado essa nova forma de viver. De que modo essa nova forma de viver, que não vai voltar atrás, não adianta, né? Essa globalização é um fenômeno que já foi
feito, já pensado, numa forma de lidar com o lucro mais rapidamente. Porque qual era a ideia principal da globalização? Todo mundo tinha, vamos dizer, essa idealização, esse sonho. Né? A gente fala, idealização é uma palavra muito psicanalítica. Né? Todos nós vivemos idealizações, quando somos mais jovens, bebês. Né? Mas qual era a idealização que as pessoas tinham? Esse sonho. De que a tecnologia, a globalização, ia fazer com que sobrasse mais tempo para o lazer, mais tempo para a família. E não, ela foi incorporada ao capital, não é? Quer dizer, tornou algo a mais. A pessoa não desconecta, né? O executivo vai para casa, fica vendo o celular, mensagem de trabalho, ele não desliga nunca. Né? Então, a gente acabou sendo inserido nessa máquina de moer sonhos e sentimentos que é o sistema. Esse é o desafio. Roosevelt, bem colocado, né? Enquanto eu te ouvia, eu estava até pensando também que você falou uma coisa que ela é bem importante, né? A gente não consegue se desligar, né? Mas ao mesmo tempo a gente não entende sobre algumas coisas que são básicas, como por exemplo sentimentos. Às vezes eu converso com professores, né? E eles acham que é uma descoberta a gente dizer para eles que a gente precisa ensinar os alunos a falar sobre os sentimentos, que isso não vem de fábrica, né? Não é um chipzinho que vem colocado ali na gente, a gente já sabe conversar sobre isso, né? Eu estava pensando também que tem uma outra questão que permeia um pouco essa conversa que a gente está tendo, é a questão da performance, né? A questão da gente pensar no sempre mais e como que isso também tem atravessado a educação. Eu acho que tanto alunos como os educadores, eles estão lidando, né, com essas pressões da produtividade e isso afeta a saúde mental das pessoas. Como que a escuta psicanalítica ela pode contribuir para a gente repensar os espaços escolares também como lugares de elaboração emocional? Então, é como você falou, assim, a escola, né, como você falou assim, implicitamente, agora a escola é o microcosmo da sociedade. Todas aquelas pressões que a gente vê no trabalho, que a palavra mais falada hoje é meta, né? E é meta, é resultado, a escola traz isso também, né? Através da exigência do vestibular, né? Através da resposta da vida, os adolescentes trazem através desse olhar que as redes sociais faz com que esse olhar do outro seja exacerbado, que ele tem que ter uma resposta para a vida, sempre igual, perdendo suas características. Né? Essa é a questão, a perda da identidade. Né? Hoje você tem um profissional que chega na clínica psicanalítica, né? Ele tem que ter um nome, a doença dele tem que ter um nome, sempre, você tem que dar um nome para ele, ele acha que ele vai ter um resultado do dia para o outro, como se as questões psíquicas tivessem uma pílula para desenvolver isso. Né? Não que a questão da pílula não é importante, a questão medicamentosa é muito importante. Até para muitas vezes a pessoa se levantar e procurar uma ajuda psíquica, né? Seja com psicanalista ou com psicólogo. Mas, assim, essa questão desse vínculo forte com o resultado é que traz a patologia psíquica. Né? Então, a pessoa perde a identidade, como eu ia dizendo. Ela chega na clínica, muitas vezes ela não fala nem o nome dela, ela fala assim, eu sou depressivo. Aí você olha para ela, né, e fala para ela, como é o seu nome? Ah, meu nome é João, Pedro. Então, seu nome é João. A depressão é um estado seu. Naquele momento, ela já mostra a dificuldade de sentir, né? E como a perda da identidade, em função desse resultado rápido, né, acaba influenciando na vida dele. Então, o estudante vive sob essa lógica também, dentro desse microcosmos. Né? É o vestibular, é o resultado para colocar nas redes sociais do que está fazendo, da forma de vestir, da mídia. Você presta atenção hoje nas imagens, elas são muito iguais. Né? Você pega aí um torneio internacional, uma Copa do Mundo, Olimpíadas, todo mundo está igual, o mesmo corte de cabelo, né? É como se a construção social não deixasse mais marcas. Né? Alimentação igual no mundo inteiro. Você vai para qualquer lugar, está todo mundo vestido do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, qualquer lugar do mundo. Né? Eu acho que a escola, como você falou, só para chegar já na resposta que você me fez, eu acho que a escola ela tem que pensar dessa forma de lidar com a individualidade do aluno. Não é? E sair desse conteúdo somente conteudista. É? Para pensar num estudante mais colaborativo, é? Participativo, entendedor das dificuldades do outro, da construção da empatia.
Esse eu acho que é o desafio agora, né? Isso tem muito a ver com o que a gente tem visto nas escolas, que tem acontecido, né? Não é nenhuma crítica à escola de um modo geral nenhuma, né? Porque esse é o modo de viver da sociedade, a escola não pode vir. Mas eu acho que tem que ser pensado como o estudante pode ser colaborativo em relação ao colega, né? Complementar em relação à demanda do outro, não apenas competitivo, né? Que na sociedade que a gente vive não tem jeito de não ser, mas precisam desenvolver outras habilidades. E daí eu acho que a psicanálise pode ser muito importante. Perfeito, Roosevelt. Que explicação grandiosa, né? De como essas áreas, elas têm uma conexão, né? Elas não são totalmente dependentes, mas elas se conectam. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, né? Pensando em uma sociedade que está se transformando sempre, né? Como que a psicanálise ela pode ajudar educadores, educadoras e escolas a lidar com os impactos emocionais e simbólicos que as mudanças digitais globais trazem para as crianças e para os adolescentes? Então, a psicanálise a gente chama sempre a clínica do desejo. Então, é interessante as pessoas e a escola pensar de uma forma desse adolescente desejar, não é? Dele pensar o que é bom para eles, o que faz sentido, porque hoje as pessoas não sabem mais o que elas desejam. Se você pergunta para elas o que elas querem, o que elas gostam, elas sabem o que elas não querem, né? E elas pensam muito mais naquele olhar do outro, né? De postar nas redes sociais, como a gente sempre fala, né? E tem muitos exemplos disso, né? Que você faz um passeio, né? Você se preocupa em colocar nas redes sociais aquela paisagem, aquele lugar, mais na foto do que no conteúdo, né? Então, recuperar essa capacidade de sentir. E para isso, precisa a escola ter um olhar sobre o estudante, o olhar do diálogo, de um com o outro, né? Através das rodas de conversa, né? Através de entender os sentimentos do outro, através de entender o modo de viver de cada um. Você imagina numa escola a riqueza que existe de conteúdo, cada um trazendo a sua história, da sua família, isso sendo contado, né? Isso pode ser uma riqueza, pode trazer o interesse do outro, um compartilhamento, uma admiração, né? Esse olhar, essa roda de conversa, não é? Essa questão de trazer sempre também perguntas em relação às dificuldades, né? E como que elas podem ser resolvidas em conjunto, cada um identificando, como eu disse no começo, sua dificuldade na dificuldade do outro. A escola tem um papel fundamental, ela pode fazer muito. Parece que, às vezes, as pessoas, e a gente mesmo, às vezes, coloca nessa loja, tem um sentimento que nada pode ser feito. Não é? Ah, mas o mundo é esse, a globalização está aí, não é? Esse mundo da resposta rápida, do não olhar, não tem mais jeito, não é bem assim. Sempre existe uma solução. A gente cria, a gente fala muito da psicanálise, a gente cria na psicanálise, na clínica, alternativas para se viver. Não é? A gente constrói experiências. Porque assim, a pessoa saudável psicicamente não é aquela que não tem problema. Problema todo mundo tem, dificuldades. É aquela que, apesar dos problemas, ela pode lidar com a vida. Você vai colocar ele num canto, olhar para ele ali, ele existe, mas eu consigo me movimentar apesar disso. Esse é o desafio. A escola pode fazer isso. Aliás, essa sociedade que a gente vive agora, de uma forma geral, ela está criando essa nova geração para entender que ela tem que ser feliz. E essa palavra não existe para a psicanálise. É meio chocante falar isso, né? Não existe felicidade para a psicanálise. Não da forma como é vendida. Tem que dar tudo certo, tudo perfeito, senão não serve. Isso não existe para ninguém. Ninguém vive assim. Isso é também uma idealização. Daqueles primeiros livros infantis, viveram felizes para sempre. Isso é só no livro. Né? Então, essa geração, ela imagina que ela tem que ser feliz 100%, 100%, 100%. Né? Senão ela fala que ela está depressiva. Isso é uma confusão que se faz muito. Né? Depressão não é tristeza, é ausência, é outra coisa. Tristeza, todo mundo pode ficar triste, pode lidar com a sua tristeza. A gente não existe felicidade, mas a gente pode ter uma vida interessante. A gente pode ver bons momentos, mas para isso a gente precisa sentir. Né? Tem um psicanalista muito famoso, Conrado Calegares, que ele fala muito disso. Né? Sentir, não precisa ser um grande evento para você ter bons momentos. Pode ser um café que você sai do trabalho e vai tomar com um amigo. É um andar, um caminhar numa praça, para você olhar a natureza. Aquilo que faz sentido para você é uma coisa simples. Você sentir muito bem nesse dia. Mas a gente precisa recuperar a capacidade de sentir realmente. Né?
E a escola trazer isso para o adolescente, que a vida é difícil, dificuldades, mas eles podem ter uma vida interessante. Né? Rosel, maravilhoso, que mensagem poderosa, né? E que olhar que você traz aí para a psicanálise e sim, né, para o papel da escola também na vida das pessoas, né? Eu queria te agradecer pela sua generosidade, por você dar um pouquinho do seu tempo aqui para a gente. E quero saber, tem alguma mensagem de finalização que você quer deixar para o pessoal aqui do Conversa de Classe? Eu acho que a mensagem para as pessoas, o mais importante, é ela encontrar o seu caminho. E elas podem fazer isso, apesar da vida que existe. Né? Construir perspectivas. Sempre pode ser feito algo pela vida, apesar das dificuldades que cada um vive, e sem querer minimizá-las. Cada um tem uma dificuldade, às vezes maior, às vezes menor, que o maior problema que existe é o nosso problema. Por outro, pode não fazer sentido. Não é? Mas para nós, muitas vezes, ele pesa, ele é difícil, mas, e apesar de tudo, existem alternativas, e essas alternativas podem ser construídas no dia a dia. Ai, que maravilhoso. Muito obrigada, Roosevelt. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado.